Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 15. Marcos 15, hoje o penúltimo sermão do Evangelho de Marcos. Agora pela manhã, à noite nós encerraremos o Evangelho de Marcos, falando sobre a ressurreição de Cristo, mas agora pela manhã falaremos sobre a sua crucificação. Marcos 15. Lerei a partir do versículo 15 até o versículo de número 39. Marcos 15, do 15 ao 39. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte para ver o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-se a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo-o diziam: Vejam, ele clama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da passagem mais triste e horrível de toda a Escritura. Nós pedimos, Senhor, que nos dê nesse momento o senso, Pai, mesmo que em parte, da gravidade, da importância, da maravilha e do assombro desse momento, Pai. E que a nossa vida seja mudada e marcada pela cruz. E que nós possamos olhar para ela nesse dia, no dia onde nós lembramos da ressurreição de Cristo, e perceber qual foi a razão de tudo isso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que você lida com a violência e o horror? Obrigado. Como que você lida com a violência e o horror? Eu fiz uma péssima atitude, uma péssima decisão de seguir no Instagram uma página chamada Piritubanet. Minha família toda segue, não sei se alguém aqui segue, conhece. Tem várias parecidas para cada bairro aqui. E eu sigo aquela página, e de 10 coisas que eles postam, 12 é uma desgraça. É gente atropelada, é gente morta, esfaqueada, que levou tiro, troca de tiro, é violência, a toda hora. Eu segui pensando assim que seria bom, para eu poder conhecer um pouco mais o que acontece no meu bairro e me preparar para algum imprevisto, algum alagamento, coisa do tipo. Mas a verdade é que desde que comecei a seguir é só a desgraça que eu vejo. Eu até penso em parar de seguir para desintoxicar um pouco minha cabeça de tanta coisa ruim. Mas a verdade é que quanto mais coisas ruins, grotescas, violentas que a gente acaba vendo, a gente começa a ficar ou acostumado, ou apavorado,
ou com alguma outra postura que demonstra qual que é a nossa reação com a violência. Mas uma coisa que aquele grupo, aquela página no Instagram costuma fazer sempre nos seus comentários, é o seguinte: aparece a foto com alguma desgraça, uma pessoa atropelada, um carro batido, um acidente, eu nem abro o comentário, já sei. Vão ter 3 comentários lá. O primeiro: meu Deus, a cidade está abandonada. Segundo comentário: ninguém faz nada, a impunidade reinou. E a terceira faz o L. Sempre tem algum mané para comentar isso. Mas são sempre 3 comentários que aparecem em toda postagem. Aí eu abro o comentário e está lá, os 3. Sempre assim. Por quê? A humanidade não sabe lidar com a violência. Seja acostumando-se com ela e banaliza e faz brincadeira em cima, seja ficando horrorizado e não sabendo lidar com aquilo, ou agindo com desesperança. Ou tem um quarto comentário que desaparece: cadê a polícia nessas horas para matar os bandidos? São reações diversas que a gente tem diante da violência. E uma coisa que o ser humano sempre faz é olhar diante do caos, das calamidades e perguntar: por quê? Por que isso está acontecendo? Muitos ateus mesmo acusam o cristianismo dizendo assim: se Deus existe, Ele é tão bom e poderoso, por que existe mal no mundo? Por que coisas ruins acontecem? Deus não vai fazer nada? Ele não vai comentar no Instagram da vida dizendo: nossa, que desordem, que caos? O que a gente faz diante do sofrimento tremendo? O que a gente faz diante da violência extrema? A nossa história aqui mostra o ápice do Evangelho de Marcos, mostrando a crucificação de Jesus. Desde o começo do Evangelho, Marcos já dizia: esse é o Evangelho do Cristo, o Filho de Deus. Este é o Evangelho daquele homem que, tempo após tempo, vez após vez, diz para os seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja traído, entregue às autoridades, ele será entregue aos gentios, eles o açoitarão, maltratarão, cuspirão nele e o crucificarão, mas após 3 dias ressuscitará. E cada vez que Jesus anunciou isso, seus discípulos tiveram problemas de lidar com essa realidade. Na primeira vez, Pedro falou: não, Jesus, de forma alguma, não faça uma coisa dessa. E Jesus o repreendeu. Na segunda vez, ele falou que isso aconteceria e ficaram calados. Mas logo os sequentes começaram a discutir sobre poder e lugares de autoridade no reino de Cristo. E toda vez que Jesus falava da sua morte e ressurreição, da sua traição e sofrimento, as pessoas não sabiam lidar com essa violência que era anunciada. Porque imagine, a pessoa que você mais ama no mundo, a pessoa que você mais admira no mundo, dizendo: eu vou morrer daqui a pouco da forma mais brutal que existe. Uma pessoa, que no caso de Cristo, ressuscitava mortos, curava enfermos, multiplicava pão e peixes, andava sobre as águas e fazia milagres toda hora. É estranho pensar que alguém tão poderoso, tão distinto, tão admirável, pudesse morrer. Como uma coisa pode encaixar com a outra? E essa história então mostra o clímax de todo esse momento. Quando nós vemos agora Pilatos, depois da última mensagem que preguei aqui, quando ele entrega Jesus para a crucificação e começa o sofrimento agora ativo da crucificação. Porque no final do versículo 15, Pilatos mandou ele para ser açoitado. Eu mencionei no último sermão que esse açoite aqui não era um simples chicote, que por si só já seria horrível, mas era um chicote com várias pontas, com fitas de couro, na ponta da qual colocava pedaços de ossos de animais, de pessoas, pedaços de ferro, para que na hora que batesse, aqueles pedaços fincavam na carne e arrancavam. E muitas pessoas morriam já no açoite e nem chegavam a chegar perto da crucificação, de tão horrível que era o açoite. E dizem alguns que haviam 2 soldados para o chicote, um do lado direito e um do lado esquerdo da pessoa. A pessoa era colocada amarrada num tronco, e um açoitava de um lado e o outro açoitava do outro. Um açoitava de um lado, o outro açoitava do outro, para não dar tempo nem de respirar, para mostrar o nível da intensidade daquela maldade que foi feita ali. Então, depois de açoitar Jesus de maneira brutal, talvez deixando ele com ossos expostos, carne viva, talvez algum órgão exposto, levam ele para ser crucificado, mas não sem antes a humilhação. Versículo 16 nos conta agora o episódio que aconteceu dentro do pretório, a corte romana ali dentro do palácio de Pilatos. Então, os soldados levaram Jesus para dentro, ensanguentado, destruído, e reuniram toda a tropa. Alguns dizem aqui talvez 60 soldados pelo menos. Um grande número de homens. Contra um, ensanguentado, preso e humilhado. E o que eles fazem com um homem nesse estado de violência? Como eles lidaram com a violência? Vestiram Jesus com um manto de púrpura e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Humilharam. Nós vemos aqui que diante da violência que aqueles homens abrutalhados estavam enxergando, eles não viram alguém de quem ter pena, alguém de talvez encolher um pouco o braço e oferecer misericórdia. Mas aqueles homens que viviam da violência, eram soldados. O trabalho deles era usar a violência para estabelecer a paz e estabelecer a vingança do império. Então, diante de um homem fragilizado e violentado, o que eles fazem? Mais violência. Só que não a violência qualquer, é uma violência que humilha, porque a grande acusação contra Cristo era qual? Ele é o rei dos judeus.
Então eles pegam justamente o motivo da acusação, o motivo que está levando ele para a cruz, e fazem disso um motivo ainda maior de sofrimento. Colocam nele o manto púrpura. Aqui o púrpura é aquele vermelho arroxeado. Era possivelmente a capa de algum centurião que usava roupas dessa cor. Então ele pegou sua própria túnica, colocou nos ombros de Cristo. Algum infeliz foi até uma árvore, ele pegou espinhos e fez uma coroa, talvez um capacete de espinhos, e colocou na cabeça de Cristo, fincando no crânio dele aqueles espinhos pontudos, fazendo ele parecer o rei que diziam que ele era. E o que Jesus fez? Nada. Humilharam, trouxeram sofrimento e saudavam ele dizendo: salve, rei de judeus. Aqui é uma paródia com o que eles diziam ave César. É como se fosse ave, rei dos judeus. Mas Jesus não fala nada. E batiam na cabeça dele, versículo 19, com um caniço, talvez o cetro que usaram naquela encenação demoníaca. Batendo na cabeça dele com um pedaço de cano. Cuspiam nele e colocando ele de joelhos, e se colocando de joelhos, o adoravam. E depois dessa zombaria, que talvez durou horas, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram com suas próprias roupas e o conduziram para fora para então o crucificar. Aqui nós vemos a reação do homem, do mundo caído, diante da violência. O que o mundo caído faz com a violência? Aumenta, agrava. Pior ainda, quando vê o próprio Deus, que viria para resolver esse mal, entrando na história para fazer isso, e talvez não compreendessem isso, fazem ainda mais mal para aquele que estava para reverter toda a maldade. Agora imagine Jesus. Aqui eu não quero explorar, como alguns filmes fazem, em mínimos detalhes, toda a crueza desse momento, porque nem a Bíblia faz isso. Mas imagine você ser cuspido no rosto por uma pessoa. Não sei se todos já passaram por esse tipo de humilhação. Agora imagine 60 soldados cuspindo em você, talvez encharcado de cuspe. Imagine você com um pedaço de cano sendo espancado na sua própria cabeça e zombado de coisas que você não fez. Imagine você sendo vestido numa fantasia infernal para zombar ainda mais da sua dignidade. E Jesus não fez nada. Como vimos na mensagem anterior, o texto diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, cumprindo Isaías 53. Na continuação, versículo 21, nós vemos agora um outro personagem que aparece na história. Curiosamente, aqui só no Evangelho de Marcos com esse detalhe. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Isso aqui tem 2 pontos. O primeiro é mostrar o quanto Jesus estava destruído pela surra. Jesus não conseguia nem carregar a cruz. E aqui não era a cruz toda, era apenas aquele travessão horizontal. O outro ficava fixo lá. Então amarraram Jesus aquele pedaço e Jesus não conseguia. Imagine, depois de tanto surro, tanta humilhação, ele não tinha mais força para carregar. Então viram Simão, alguém lá de Cirene, um africano, vindo do campo, talvez para celebrar a Páscoa, e colocaram ele para carregar a cruz de Cristo, de tão fraco que ele estava naquele momento. E é interessante o comentário de Marcos, que ele era o pai de Alexandre Rufo. Sabe o que foi Alexandre Rufo? Possivelmente líderes primitivos lá na igreja de Roma, onde Marcos estava. Está lá em Romanos 16:13, caso você queira ler depois, Romanos 16:13. Lá fala do Alexandre e do Rufo, que eram possíveis líderes na igreja de Roma, onde Marcos estava escrevendo, e para quem estava escrevendo esse evangelho. Como se dissesse, o pai de vocês, talvez já falecido na época, ele participou desse momento. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. É apenas um detalhe carinhoso de Marcos para aquela igreja. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, talvez porque ali fosse um lugar de execução ou porque parecesse de fato uma caveira aquela montanha. Mas quando levam Jesus para lá, quiseram dar-lhe para ele um beber de vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. E aqui nós temos mais um agravante. Além de ele ter que carregar a sua cruz e não conseguir, ter que ser ajudado até para isso, nós vemos Jesus chegando naquele monte da caveira, um monte da execução, um lugar que ficava numa via pública, do lado de Jerusalém, no lugar mais fora da cidade. Nós vemos, então, Jesus sendo oferecido uma bebida aqui. E essa bebida era possivelmente utilizada para os crucificados, para que eles ficassem um pouco embriagados. Era uma bebida bem forte para que você bebesse e aguentasse um pouco mais a dor por um pouco mais de tempo. Mas para que isso? Para que o circo dure mais. Porque um homem bêbado não sente tanta dor. Um homem bêbado relaxa um pouco mais. E talvez aquele espetáculo de deixar alguém pendurado num pedaço de madeira durasse um pouco mais para o entretenimento de todos. Mas Jesus faz o quê? Não bebe. E pode parecer uma coisa muito simples Jesus não beber, mas na verdade aqui ele está cumprindo o Levítico 10. Lembra da história de Nadab e Abiú? Os filhos de Arão, que foram trazer fogo estranho diante do altar e foram queimados pelo próprio Deus? Logo na sequência, qual que é a ordem que Deus dá para os israelitas, para os sacerdotes? Nenhum sacerdote se apresentará diante de mim embriagado. Nenhum de vocês pode beber bebida alcoólica para se oferecer diante de mim. Por quê? Se você vier dessa forma, você pode fazer coisas levianas, não vai poder ensinar o povo e não vai poder fazer o sacrifício como deve ser feito. Nesse momento, ao recusar a bebida que auxiliaria Jesus a suportar um pouco mais a dor, ele está dizendo o seguinte,
Eu sou o sacerdote. Eu não quero estar dopado. Eu não quero escapar da situação. Eu quero estar plenamente consciente de tudo que eu vou fazer. E eu vou sofrer até o último ponto, até o último nível, para que o sacrifício seja feito perfeitamente. Jesus aqui não é apenas o rei, ele é o sacerdote de Israel, que está indo até o final da maneira perfeita para ser o sacrifício perfeito. E então, versículo 24, o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Aqui era o costume, eles pegavam o que sobrasse do crucificado e podia ficar para os soldados. Então eles pegaram talvez uns dados, um palitinho ali, e começaram a sortear a sandália de Jesus, a roupa de Jesus, a túnica de Jesus, e começaram a sortear, como se ele já fosse morto, pendurado naquela cruz. Versículo 25. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Então nós temos a crucificação sendo feita. E Marcos é muito sucinto, ele simplesmente vai dizendo tudo o que aconteceu, por isso que eu não quero entrar em vários detalhes aqui da história. Mas perceba, é cuspido, é surrado, é humilhado, é trazido, sorteado a roupa, tentam embebedar ele não quer ser embebedado, é crucificado do lado de ladrões e coloca uma placa na sua cabeça, em cima da sua cabeça, no topo ali da cruz, com a acusação. Talvez no caso dos ladrões, colocaria ali assassinato. Talvez foram aqueles homens que estavam junto de Barrabás naquela rebelião. Rebelde, assassino, abusador. Mas na cruz de Cristo, o que colocaram de acusação? O rei dos judeus. E diz o Evangelho de João que Pilatos que mandou fazer essa placa para provocar os judeus mais uma vez, que ele tinha uma rixa com eles, e ainda colocou em 3 idiomas, em latim, em grego e em hebraico, para que todo mundo soubesse quem era Jesus, o rei dos judeus. Mal sabia ele que ele estava pregando o Evangelho a todas as nações com uma simples placa maldita. Mas naquele momento nós vemos Jesus, então, pregado numa cruz, desde as 9 da manhã até o meio-dia, depois do meio-dia até as 3 da tarde. E aqui eu não quero te horrorizar demais com a cruz. Se você já viu a Paixão de Cristo, ou documentários, relatos de médicos sobre isso, você sabe o quão horrível é. Mas o grande drama da cruz, e o que faz ela ser a coisa mais horrível para se executar alguém, é como ela trazia sofrimento e morte a longo prazo, mas ao mesmo tempo de maneira profundamente intensa. A pessoa ficava pregada pelos braços, pelas mãos e pelos pés, um pé em cima do outro, na parte um pouco mais baixa aqui, e colocava um pequeno suportezinho de madeira pregado ali para que você pudesse, de alguma forma, colocar o pé e conseguisse levantar um pouco. Por quê? Na hora que seu braço estivesse preso e o peso do seu corpo estivesse caindo, eu não vou fazer com você, porque é horrível a situação, mas se você tiver curiosidade do mínimo da sensação do que é a cruz, junta suas 2 mãos para cima, empurra a cabeça para frente e tenta respirar por 1 minuto. Tenta falar depois. Você sufoca com o próprio peso. Sua própria musculatura vai te esmagando por dentro, a forma de você começar a morrer sufocado com o seu sangue e com o seu próprio ar que não entra mais. Então aquele pedacinho de madeira era uma forma maníaca de fazer a pessoa dar um pingo de esperança, porque a pessoa tentava de alguma forma, com o pé furado, segurar ali e dar para puxar o ar. Mas não conseguia sustentar por muito tempo, porque era um pedaço pequeno, escorregava e rasgava, puxava e sufocava. E a pessoa fazia de novo para tentar sobreviver e ficava nisso por horas e alguns até dias na cruz, para que fosse morto naquele espetáculo horrível de tortura. Não é só morte, é tortura a cruz. E Jesus foi colocado ali com a acusação de ser o rei dos judeus. Versículo 29 até o 32 nos contam como as pessoas reagiram a isso de novo, a reação das pessoas à violência. Os que iam passando naquela via pública, imaginem como se fosse a Avenida Paulista, um lugar movimentado. As pessoas olhavam para ele, os transeuntes, quem estava indo para Jerusalém, fazer o sacrifício da Páscoa, os gentios, iam passando e blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, igual o Salmo 22 disse, dizendo: ah, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. Aqui é a plebe, a massa de pessoas que não tem a menor consciência do que está fazendo. Eles ouviram o burburinho dos saduceus, dos fariseus, de toda a liderança, e entraram na onda. Ah, você falou que ele destruiu o templo, o nosso templo? Então vai aí, mostra que você é forte, mostra o seu poder, e zombando de Jesus. Versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombavam, dizendo entre si: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E nem quando ele fez isso, da ressurreição, eles creram. Incredulidade, zombaria e provocação. E por fim, também os que com ele foram crucificados, que é o esculacho ao extremo, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Imagina você estar na mesma situação, nu, açoitado, humilhado, pregado numa cruz do lado de Jesus e se achando melhor. Olha o que a humanidade faz, olha o que nós somos. Nós somos isso.
Nós somos pessoas que zombam de Deus, pessoas que brincam com a palavra de Deus, pessoas que estando numa situação ainda pior, zombamos de alguém que estava naquele momento numa situação semelhante à nossa. Isso não é um retrato dos homens maus e nós somos os bons. Esse é o nosso retrato. Talvez, se você já fosse crente naquela época, igual os discípulos, que onde estavam? Fugiram. O único que estava ali era João, cuidando de Maria, mãe de Cristo. Só. O resto todo fugiu. Esses somos nós. É assim que nós, humanos, pecadores, agimos com a violência. Nós zombamos, nós brincamos, nós provocamos, relativizamos, nós não sabemos lidar com a violência. E pior ainda, botamos a culpa em Deus, como eles estavam fazendo aqui. Porém, no versículo 33, nos diz o que acontece no final. Chegando ao meio-dia, o lugar de maior sol, o lugar de maior luz, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus gritou em alta voz. Clamou é um jeito polido de dizer gritou, no original. Ele gritou em alta voz. Eloi, Eloi, lema sabachthani, que é o hebraico, o aramaico, na verdade, do Salmo 22, o conhecido Salmo 22. Que aí até Marcos explica pra gente que ninguém em Roma falava aramaico. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vejam, ele chama por Elias. Tá maluco já? Tá gritando por Elias, por Elias. Parece, né? Eles não entendiam nem o que estava acontecendo e não entendendo zombavam ainda mais. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, que vinagre é o vinho, vinagre de vinho, né? Ainda um pouco alcoólico, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, espere, vamos ver se Elias ia ajudá-lo. Aguenta um pouquinho mais, Jesus, Elias está chegando, calma aí. Aguenta um pouco que ele já vem. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E já veremos a consequência disso. Mas eu queria que você percebesse que esse evento aqui, todo esse horror que estamos lendo, além de mostrar a nossa maldade, mostra em várias das entrelinhas coisas extremamente profundas sobre o nosso Deus. Se você prestou atenção na leitura do Salmo 22, hoje no começo da liturgia, você percebe que isso aqui é exatamente aquele Salmo se cumprindo. Do começo até a metade. O final vai ser depois da ressurreição, quando ele se levanta e anuncia para todo mundo, todos os povos, o reino de Deus, e as pessoas se submetem a ele. Mas Jesus está fazendo tudo o que a Escritura diz que deveria acontecer. E isso aqui é importante nós entendermos, porque aquela pergunta que eu fiz no começo é uma pergunta que muitos fazem. Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus é bom, por que pessoas boas morrem? Por que pessoas boas sofrem? Por que o mundo está como está? E a verdade é que Deus já fez algo para resolver. Deus enviou o seu único filho. Para lidar com a violência que há no mundo, ele enviou o seu próprio filho a sofrer a violência extrema no lugar desse mundo. Nós vemos um Deus que não é alheio à história da humanidade, um Deus que olha como telespectador e diz isso é problema de vocês, quem mandou pecar? Nós temos um Deus que olha para a humanidade pecadora desde o Éden e fala, não se preocupe, eu vou fazer roupas para vocês. Lembra que depois do pecado de Adão e Eva eles fazem roupas de folha? Não dá muito certo. Jesus no final do capítulo 3 ele faz roupas de animal e cobre eles, porque a vergonha tem que ser coberta e Deus mostra que ele vai fazer isso. Mas como que o Filho de Deus morre? Nu. Deus não teve a pena que ele teve de Adão e Eva no seu filho. Porque se assim fosse, Adão e Eva não poderiam ter esperança. Nem a gente. Deus cobre a nossa vergonha, a nossa nudez, seja ela literal e espiritual, porque ele não cobriu a do seu filho. Jesus morreu nu na cruz. Nu não apenas fisicamente, mas exposto a toda a vergonha e escárnio da humanidade. Deus não protegeu o seu filho naquele momento, de propósito. É por isso que essa fala de Jesus é tão mal interpretada, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns falam assim, naquele momento a trindade foi rompida. Naquele momento o pai abandonou plenamente o filho. Naquele momento Jesus ele foi cortado fora da trindade, aquele triângulo perdeu uma das suas pontas. Isso é herético. Na cruz o pai não abandonou o filho nesse sentido. O Salmo 22 nos diz o que Jesus queria dizer com Eli, Eli, lama sabachthani. Ali não é a ideia de um Deus que abandonou definitivamente. Não é de um pai, o Espírito Santo, que abandonaram o filho. Não é uma trindade sendo desfeita. Isso é uma heresia, não tem como uma trindade se desfazer. Mas o que acontece? Naquele momento Jesus diz, a minha experiência é a experiência do salmista. Eu me sinto abandonado. Eu sinto como se o meu pai, o meu Deus, nesse momento tivesse me largado na mão dos touros, leões e cães que o Salmo 22 fala. Todo mundo ali reunido. É assim que eu me sinto. Essa é a expressão da minha dor.
Não é que naquele momento a Trindade foi desfeita ou que o pai agora odeia o filho, de forma alguma. Não tem como o pai odiar o filho. É o filho amado, em quem ele tem toda a sua alegria. Mas naquele momento, Jesus, carregando os nossos pecados, ele vai ser tratado no nosso lugar como pecador. Naquele momento, o pai não está odiando Jesus. Ele está amando. E é por isso que dói. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo essa cruz. Não é um momento de sofrimento somente de Cristo. Toda a Trindade está sofrendo. Aquela família bendita, que é o nosso único Deus, está sofrendo, porque o Filho está morrendo em nosso lugar, carregando os nossos pecados. E a história ainda mostra mais alguns detalhes interessantes. A acusação que colocaram contra Jesus era justamente a acusação mais verdadeira. Ele é o Rei dos Judeus. E o Evangelho de Marcos inteiro construiu essa narrativa, tentando mostrar para a gente que Jesus de fato é o Rei de Israel, ele é o Messias prometido, ele é aquele que as profecias anunciavam. Mas como que ele vai ser coroado? Matando César? Tomando o poder militar? Tomando o templo, agora expulsando os sacerdotes pecadores de lá? Não. Jesus é coroado na cruz. A cruz se torna o trono de Cristo. Porque uma coisa que os reis deviam fazer na antiguidade era representar o seu povo. Quando Jesus vai para a cruz, ele está agindo como rei. Não como um mendigo, não como alguém largado na sociedade, não como um pecador qualquer. Ele está indo na cruz como rei, porque o rei representa o seu povo. E na hora que Jesus é pregado no madeiro, é humilhado por todos na terra, nós estávamos ali. Quando o rei é humilhado, quando o rei morre, o seu povo morre junto com ele. E quando ele ressuscita, veremos isso hoje à noite, o seu povo ressuscita junto com ele. A cruz, meus irmãos, não é um lugar de festa, não é um lugar de alegria. É um lugar de horror, mas de contemplação, maravilhamento. É o lugar onde nós vemos o maior horror sendo balanceado, misturado com o maior ato de graça de Deus, que foi enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer em nosso lugar. Mas qual foi o resultado disso? O versículo 38 diz: o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente a Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Qual que é o resultado imediato, naquele momento, da cruz de Cristo? Duas coisas. Ele abriu o acesso a Deus e ele revelou e chamou cada um de nós à fé. Quando o véu aqui foi rasgado, é aquele véu que ficava separando, dentro do templo, da caixa que era o templo, o santo dos santos do lugar sagrado. Quando Jesus morre, aquele véu se rasga de alto a baixo. E não era um véu como o véu de noivas hoje, aquele véu que você pode puxar e rasgar com uma tela de mosquiteiro. Não é isso. O véu que foi rasgado ali era um véu grosso, como se fosse um tapete, de mais de 18 metros de largura por 23 de altura. Um grande tapete grosso, que foi rasgado miraculosamente pela ação de Deus, de alto a baixo. O que isso significa? Isso significa que nesse momento de trevas, nesse momento onde parece que a criação está se revertendo, lembra qual foi a primeira coisa que Deus fez na criação? Separação entre luz e trevas. Agora tudo virou trevas de novo. O mundo está entrando em desordem para que um novo dia, uma nova criação comece. E essa nova criação que vai começar com a ressurreição de Cristo, ela envolve o livre acesso a Deus. Aquela cortina fazia uma separação entre as pessoas de fora, dentro do templo, os sacerdotes, e no Santo Santo só o sumo sacerdote, que nem era bem-vindo ali. Ele deveria se santificar, se lavar, colocar o sangue do cordeiro e entrar uma vez por ano só naquele lugar. Mas ele não era nem bem-vindo ali. Mas agora, quando Jesus morre, aquele véu se rasga de alto a baixo, mostrando que agora o problema que separava o homem de Deus, que era o problema do pecado, não existe mais. Não existem mais barreiras para que nós possamos chegar ao Deus que resolve o problema do mal, da violência e do pecado, de braços abertos e ser recolhidos com um grande abraço, nosso Pai. O véu foi rasgado para que hoje você tenha livre acesso. Você não precisa agora de um sacerdote que interceda por você, humano como nós. Você agora não tem que fazer um voto, uma campanha, um jejum, uma consagração, não sei o que, para que Deus te escute. Você não tem que orar de madrugada para que Deus te escute. Você não tem que fazer nada para que Deus te escute, a não ser crer em Jesus Cristo. Porque toda a religiosidade, todos os impeditivos, todo o processo didático, formal e legal que existia para separar o povo de Deus, para que aprendesse a diferença e a separação, em Cristo acaba. Por isso hoje, você tem livre acesso a Deus. Isso é uma coisa que faz a gente pular de alegria. Isso é uma coisa que vamos colocar a gente em um outro nível da experiência da vida cristã. Alguns brincam, dizendo que eu queria tanto viajar no tempo, conversar com Davi, com Salomão, com Moisés, e perguntar como era naquela época, eles viam Deus agindo na história.
Eu imagino eles falando assim, mas vocês tinham acesso ao Santo dos Santos. Olha o que você está perguntando. Imagina Moisés ouvindo a gente falando, nossa, como era aquela época que você viu o milagre, o Sinai. A gente passou por toda aquela burocracia para que você hoje tivesse acesso, você está preocupado com isso. Você hoje está preocupado com templos bonitos, cheios de ouro, com promessas e campanhas e coisas. Não precisa. Deus fez a coisa mais simples que existe, Ele abriu o caminho. Assim como Ele abriu o Mar Vermelho, assim como Ele abriu o Jordão, assim como Ele sempre abriu o caminho para que o povo chegasse até a promessa, Ele agora abriu o caminho do Santo dos Santos para que nós chegássemos até lá. Voltássemos para o Éden, voltássemos para o colo do nosso Pai Celestial. Mas, em segundo lugar, nós vemos também a reação do centurião. E é interessante dizer centurião aqui, porque o centurião que usava capa púrpura, talvez, é só especulação, talvez esse tenha sido o mesmo homem que colocou a capa em Jesus. Talvez esse tenha sido aquele que liderou toda a humilhação contra Cristo. Talvez esse tenha sido aquele que mandou açoitar e mandou parar o açoite em determinado momento. Talvez foi esse que pegou e coordenou todo aquele momento da cruz. Mas na hora que Jesus grita, encerrando seu sofrimento, expira, entregando a sua vida ao Pai, ele tem uma reação e diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E como começa o Evangelho de Marcos, a primeira frase, este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquilo que os discípulos não entenderam, aquilo que a família de Jesus, biológica, não entendeu, aquilo que os líderes religiosos não entenderam, aquilo que os fariseus, saduceus, herodianos, todo mundo não entendeu. Um gentil, um centurião, o homem que vivia da morte, da violência, entendeu ao pé da cruz. Ele não ouviu talvez nenhum sermão de Jesus. Ele não viu nenhum milagre de Jesus. Mas ele viu Jesus morrendo. E para ele aquilo foi suficiente para entender quem ele era. Coisa que Pedro não entendeu direito, que os líderes não entenderam direito, que os apóstolos não entenderam direito, que a Maria não entendeu direito. O centurião entende. Esse homem era de verdade o Filho de Deus. Esse era o objetivo do Evangelho de Marcos. Um evangelho estranho se comparado com os demais. Os outros têm uma longa história da ressurreição, todo momento de triunfo. Marcos termina assim, meio que do nada. De uma maneira que assusta a gente, que surpreende a gente com Jesus. Porque no final desse momento da crucificação, nós vemos um gentil, um centurião, um homem violento e maligno, olhando para Cristo falando, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E talvez o Evangelho de Marcos poderia acabar por aqui. E mostrar para a gente que olhar para Jesus não é uma coisa tão simples. E aqui eu não digo olhar um desenho, um filme, uma série, nada disso. Eu estou falando para olhar para ele na Escritura, com fé. Não é uma coisa simples. Quando eu escolhi pregar o Evangelho de Marcos no comecinho do ano passado, na verdade foi o ano anterior ainda que eu tinha decidido fazer isso, a minha ideia era falar sobre a ideia surpreendido por Jesus. Tentar pregar o Evangelho que, com certeza, vocês todos já ouviram aqui, ou pelo menos alguma vez, algum Evangelho sendo pregado, essa história sendo pregada, a crucificação sendo pregada, e não que eu queira reinventar a roda, mas desafiar a maneira como os irmãos enxergam Cristo, como Marcos desafiava os seus próprios leitores. A não olhar para um Jesus que você fala assim, eu já sei, ele morreu crucificado, prego, cruz, coroa de espinho, eu já sei. Mas olhar para um Jesus que ninguém entende. Um Jesus que talvez você tenha na cabeça que você já entendeu ele, mas ainda não entendeu direito. Nós temos um Jesus que vence morrendo. E que na cruz ele tem o seu momento de glória. Não é só na ressurreição. A glória de Jesus começa na cruz, porque é na cruz que ele é coroado como rei. Então eu queria que nessa manhã, onde nós estamos falando sobre a cruz, uma manhã triste, você tenha uma postura diferente com relação à violência, com relação à morte. Eu lembro de quando a minha avó morreu, foi ano passado, começo desse ano, agora eu não lembro direito. Foi tanta coisa acontecendo, com meu filho nascendo, que foi ano passado. Eu lembro que eu estava no ofício fúnebre dela, eu que conduzi o ofício fúnebre naquele dia, lá no cemitério, na frente do Hospital das Clínicas. E aí eu estava ali na salinha, e uma coisa que eu sempre faço em ofício fúnebre, é uma prática meio estranha minha, é estranho que eu já fiz mais ofício fúnebre do que casamento como pastor. E sempre que eu estou no ofício fúnebre, eu faço questão de ir lá no corredor, ir na cafeteria, olhar pela janela. E sabe o que eu percebo? Ninguém está nem aí. A minha avó morreu, mas para quem que importa? Para umas 20, 30 pessoas no máximo. Importar de verdade para umas 12. De mexer assim profundamente por um longo prazo, umas 4. Mas para milhões de pessoas de São Paulo, aquilo era só mais um dia comum. Passam para lá e para cá. E quem foi Carolina? Tanto faz. Não importa para mim. Talvez você tenha essa reação com Jesus. A morte dele foi só mais uma morte, na perspectiva humana.
Ele foi crucificado onde todo mundo era crucificado, no Monte da Caveira, junto com 2 bandidos qualquer que a gente nem sabe o nome. Ele morreu numa sexta-feira comum, uma sexta-feira de Páscoa, como tantas outras que já houveram na história. Ele foi morto, ele expirou, foi sepultado, como qualquer pessoa seria naquela época. A grande questão é, você sabe que isso aconteceu? Sei. Mas isso mexe com você? Isso é importante para você? Saber que, naquele caso, minha avó morreu, mudaria alguma coisa na sua vida? Eu acredito que não. Mas e se eu falar que Jesus morreu? Isso mexe com você? Porque existe uma distância aqui que eu quero chegar. Entre o saber, o entender e o ser impactado por isso. Isso de fato ser relevante para você. Marcos mostra que muitas pessoas passaram por aí. A gente viu aqui um pelotão de soldados, mais de 60 soldados, Pilatos, a multidão, os líderes judaicos, a multidão, quem passava, quem estava, os ladrões, tanta gente viu. Mas quem que entendeu? Um centurião. Então, meu desafio para você hoje é um desafio que você tenha fé em Cristo. Não apenas entendimento, não apenas conhecimento, mas que você olhe para essa história que talvez você já tenha ouvido várias e várias e várias vezes, que você saiba até explicar em algum sentido. Olhe para ela e perceba, essa história é minha história. Eu estava pregado na cruz com Cristo. Ele morreu em meu lugar. Ele é o meu Senhor. A morte dele, que foi uma dentre milhares de mortes que aconteceram naquela época, foi singular, porque essa foi a morte, a violência, para acabar com todas as violências. Hoje nós esperamos o retorno de Cristo, quando tudo se cumprirá, quando a violência será extirpada da terra, quando a morte será arrancada desse mundo e lançada no lago de fogo e enxofre. Até lá nós olhamos para a cruz com esperança e com alegria, porque nela nós morremos, mas também com ela nós somos vivificados. Com ela o nosso problema foi resolvido, através da morte do perfeito Filho de Deus. Por isso eu espero que nessa Páscoa, nesse domingo que a gente lembra a ressurreição e a morte e a ressurreição de Cristo, você olhe para a cruz de uma forma diferente, que você medite na cruz. Não apenas diga, ele morreu na cruz, mas pense no que significa para você de fato. Pense no que isso muda a sua vida hoje, depois de tanto tempo que você já ouviu essa história. Porque os ouvintes de Marcos talvez já conhecessem a crucificação. Mas Marcos está contando de novo para eles, para que eles sejam surpreendidos, impactados, envolvidos pela história de Cristo. Vamos orar? E depois disso vamos cantar um hino, encerrando esse momento, adorando ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque na cruz o Senhor resolveu o nosso maior problema, que era o problema com o Senhor. Na cruz nós que éramos inimigos foram feitos amigos. Nós que estávamos longe fomos chamados para perto. Nós que éramos opositores, zombadores, fomos agora feitos filhos dessa grande família celestial. E nós pedimos, Senhor, que nessa Páscoa, nesse dia que nós lembramos da ressurreição de Jesus, que nós possamos lembrar da morte dele também. Que nós possamos lembrar do peso desse momento, do horror desse momento, mas ao mesmo tempo a maravilha desse momento. Que nós possamos lembrar que naquela cruz o Senhor levou o seu filho ao sofrimento extremo para que nós hoje tivéssemos esperança diante da morte. O Senhor sepultou o seu filho para que hoje filhos e filhas nascessem pela fé. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor renove em nosso coração o maravilhamento com a história de Cristo. Que a cruz de Jesus, o que ela simboliza na nossa vida, naquele momento e hoje, e todos os dias da nossa vida, seja algo sempre novo, forte, que move a nossa existência. Que nós vivamos e lutemos à sombra da cruz. Que nós tenhamos nossa vida marcada pela cruz. Não uma cruz preenchida, mas uma cruz vazia, porque sabemos que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas não nos deixe esquecer, Senhor, da centralidade do ato do Senhor ao enviar teu Filho ao mundo, para que morresse em nosso lugar. O nosso Rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo. É o que nós pedimos em nome dele. Amém.